E Atos é um texto que é o início da igreja, é a história da igreja primitiva, é onde o Espírito Santo estava sempre à frente de tudo. E nós temos que voltar a esse princípio, entender por que havia tanto poder nessa igreja, por que havia tantos milagres nessa igreja. Porque o Espírito Santo, ele estava à frente de todas as coisas. E temos vivido um tempo em que o homem tem tomado a direção de tudo. E faz, não consulta Deus, somente chega a Deus e apresenta as suas causas e diz: Senhor, eu vou fazer assim. Aí dá errado, fala, mas Deus falou não. Às vezes nós fazemos coisas que o nosso coração quer e não paramos para ouvir a voz do Espírito. Então ouvir a voz de Deus é dar um tempo para Deus, é um período de oração, é um período de busca, é um período para nós entendermos se aquilo que nós estamos fazendo ou iremos fazer, Deus vai aprovar. Então não é, muitas vezes é a nossa alma, a nossa emoção, vai dar certo e Deus vai me ajudar e vai dar certo. É diferente de quando Deus fala, nós nos posicionamos e fazemos a vontade de Deus. Há uma grande diferença nisso. Mas os dias de hoje não. O homem, ele faz os seus planos, o homem faz o seu planejamento. Aí ele chega até Deus e apresenta e diz: Deus, abençoa, Senhor, esse projeto. É errado? Não. Mas é muito bom quando Deus fala conosco. É muito bom quando o Espírito Santo nos direciona. É muito bom quando vem um projeto de Deus a nós. Então todas as coisas são diferentes. Moisés, quando ele construiu o tabernáculo, ele não chegou com um desenho diante de Deus. Ele não subiu com um projeto no Monte Sinai e ficou 40 dias ali orando pelo projeto dele. Não, ele recebeu uma direção de Deus. Ele recebeu um projeto de Deus na mão dele. Ele recebeu um desenho, um projeto escrito por Deus. Ele entendeu tudo que ele deveria fazer. Não é diferente quando nós, às vezes, subimos ao monte ou ficamos vários dias orando, mas com um projeto nosso. Mas quando nós entramos em um nível diferente na nossa vida, entramos em um nível de santificação, então nós vamos até Deus para adorá-lo, nós vamos até Deus para cumprir o propósito dele, perguntar a ele o que ele quer que nós façamos. É diferente, então Deus vem com um projeto dele para nós e nós executamos e tudo dá certo. Amém? Quando Noé constrói a arca, é um projeto de Deus também. Deus dá um projeto ao homem, o homem executa. As coisas hoje estão mudadas. Nós criamos um projeto, nós oramos, nós jejuamos, nós santificamos, mas é nós que levamos o nosso projeto a Deus e não nós que recebemos um projeto de Deus nas nossas mãos. Mas tudo isso pode mudar, amém? Deus é bom e tudo que nós temos apresentado a Deus, Deus tem abençoado. Mas chegará um tempo em que Deus, ele vai trazer as revelações dos céus e vai dar os projetos prontos nas nossas mãos, vai dizer: faça desta maneira. Amém? Atos 7, só vou ler um versículo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Eu já li semana passada 60 versículos aqui. E hoje nós estamos falando, eu falei sobre Estevão, falei da defesa de Estevão, falei de Abraão, e agora nós vamos para uma transição de Abraão para José, e depois uma nova transição de José para Moisés, de Moisés para Salomão. Vamos em tempos, porque Estevão, ele traz um confronto com os religiosos. Diga comigo: a religião sempre matou e continua matando. A religião mata, destrói a vida das pessoas, porque a religião é a interpretação do homem, mas a igreja, que não é de nenhum fundamento aqui dessa terra, mas que a igreja, ela é de Cristo. Quando falamos de igreja, ela é
uma comunidade, é um ajuntamento de povo, são pessoas, são membros de um só corpo, que o cabeça é Cristo. É diferente. Mas a religião não. Quando os homens são religiosos, eles colocam as suas teses para destruir, paralisar a vida das pessoas. A religião coloca regras da vida das pessoas. Deus não coloca regras. Deus, ele dá mandamentos. Deus dá ordenanças. E Deus dá escolha ao homem, dizendo: quer ser abençoado, vai por esse caminho. Deus, ele nos dá escolhas. Nós podemos ser abençoado ou amaldiçoado. Há uma escolha. A religião, ela coloca regras, cabresto na vida das pessoas e quer tão somente ter as pessoas nas suas mãos. Mas quando o homem cheio do Espírito Santo, como Estevão, tem coragem de confrontar a religiosidade, tem coragem de sentar diante de 71 homens do Sinédrio, homens que eu entendo cheio da letra, cheio do conhecimento, conhecendo todas as leis e preceitos mosaicos. Mas faltava uma coisa para esses homens: conhecer o Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo conhece Jesus, e quem conhece Jesus conhece o Pai. Esses homens tinham tudo, tinham as leis, tinham argumento, mandava e desmandava com a lei, mas faltava a eles o Espírito Santo. Então Estevão, homem cheio de sabedoria, de fé e cheio do Espírito Santo, ele não tem medo de estar diante de 71 homens, talvez ali com as suas vestes, homens que faziam parte do Sinédrio, homens que estavam ali defendendo a lei. Mas Estevão estava dizendo a eles: vocês estão errados. Nas minhas palavras, na minha conjectura, Estevão não falou isso, mas talvez dissesse: eu tenho o que vocês não têm. O que o Estevão tinha? O Espírito Santo. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ele olha para a palavra e interpreta a palavra corretamente, sem erro nenhum. Um homem cheio do Espírito Santo, ele lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus reflete primeiro na vida dele, não na vida das pessoas. Porque a religião, os homens religiosos, doutores da lei, ele tem o conhecimento da palavra, mas a palavra não respinga nele em primeiro lugar. A palavra reflete na vida de outras pessoas, para destruir, para apontar o erro, para apontar o pecado das outras pessoas, para condená-las. Jesus, ele pega a palavra, e Jesus faz com que a palavra ela reflita primeiro na vida daqueles que o acusam. Texto que nós vemos quando aqueles homens religiosos estavam diante de uma mulher prostituta, Maria Madalena, é isso? Com pedras na mão, para apedrejar essa mulher. O que eles tinham? Pedra na mão e lei. Tinha a palavra, tinha argumento. Chegam diante de Jesus e dizem: essa mulher pecou, essa mulher é adúltera, então ela deve ser apedrejada. Jesus olhando para onde? Para o chão. Se eu estiver errado, me corrija aí, pastor. Ele está com os seus dedos, talvez riscando ou marcando o chão. Jesus não está olhando para os homens. Jesus não está olhando pela autoridade que eles tinham. Jesus não estava olhando para as vestes daquele homem. Jesus estava olhando para o chão e com o seu dedo riscando, ele disse o quê? Uma palavra. Porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela tem que refletir na minha vida. Quando eu ler a Bíblia, ela tem que refletir em mim. A religião não, ela reflete em outras pessoas para destruí-las, para matá-las. Jesus então diz àqueles homens: aquele
que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus faz esses homens olhar sim para a palavra, mas olhar para dentro do coração de cada um deles, que tinha uma religião, que falavam muitas coisas, que repreendiam muitas pessoas, mas não viviam a palavra, porque elas não refletiam dentro deles. Em primeiro lugar, a palavra tem que refletir dentro de nós. É eu que preciso do conserto, é eu que preciso de ajuste na minha vida, é eu que preciso alinhar a minha vida e não as outras pessoas. A religião, ela aponta a vida de pessoas, alinha a sua vida, conserta a sua vida. Não é isso? Tem que ter alinhamento, mas todo alinhamento de Deus é com amor. Todo alinhamento de Deus, ele vem com amor, com paixão, porque Ele ama vidas, Ele ama as pessoas. E muitas vezes nós vemos então com pedra, com pau, com tijolo na mão, ainda mais quando temos uma tribuna, quando nós temos uma oportunidade, então nós pegamos tudo, pegamos cajado, pegamos tijolo, pegamos tronco, pegamos tudo e começamos então a bater, fazendo com que a palavra reflita então acusação. Conserta a tua vida, primeiro é dentro de nós. Então Estevão começa a contar histórias, começa a trazer a verdade dentro da palavra e mostrando a esses homens, dizendo a eles: vocês estão errados. Me entenda, por favor. Um momento difícil da vida do Estevão, um momento delicado, um momento que ele estava diante de um sinédrio e de pessoas. Alguns dias atrás, Jesus tinha sido morto por essas mesmas pessoas. Estevão viu o sofrimento de Jesus, amém? Segundo alguns historiadores, Estevão fazia parte dos 70. Segundo alguns historiadores, não a Bíblia. E não eu estou confirmando isso, eu estou dizendo, segundo alguns historiadores, dizem que Estevão fazia parte dos 70, porque primeiro Jesus enviou 12. Lucas capítulo 9 e Lucas capítulo 10. Jesus envia os 12, depois ele envia 70. Então Estevão, ele sabia o que tinha acontecido com Jesus, sofrimento, esses homens que mataram e destruíram Jesus. Ele poderia chegar diante daquele sinédrio e tremer, ele poderia voltar atrás, ele poderia se arrepender, porque esses homens queriam isso. Quando colocam todos esses argumentos contra Estevão, Estevão podia dizer: não, eu errei, e voltaria para sua casa e continuaria a sua vida e não falaria mais de Jesus. Mas não, ele não olha para o homem, ele não olha para a religião. Primeira coisa que Estevão olha é para a palavra. E o que ele tinha dentro da palavra? A interpretação correta. Ele tinha plena certeza de tudo aquilo que ele estava falando àqueles homens era verdade e não mentira, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então ele traz os argumentos e as verdades. Então ele começa primeiro com Abraão, dizendo: está vendo este homem aqui, que vocês o amam, que vocês estão defendendo a lei, vocês estão defendendo o templo, estão dizendo que eu estou ferindo a lei, mas tudo começou com Abraão. Aonde? Na Mesopotâmia, não em Canaã. Começou aonde? Em um lugar onde a sua família adorava outros deuses. Deus chamou Abraão, falou com ele em uma terra pagã. Primeiro ponto, significa que Deus não fala somente no templo, não fala somente em Canaã. Então Estevão, ele faz uma geografia bíblica.
Ele está mapeando os lugares aonde homens passaram até chegar em Canaã. Segundo ponto que ele fala, ele faz uma transição de Abraão para José. Onde que Deus falou com José? Onde que Deus exaltou José? No Egito. Também não foi em Canaã. Não foi uma terra que foi santificada. Deus falou com José lá no Egito. Lá no Egito Deus deu sonhos. Lá no Egito Deus não desamparou a José. Deus continuou com ele. Lá no Egito Deus honrou a José. Por quê? Porque Deus tinha um plano, não somente com José, mas com toda a sua família. Amém? Deus não tem plano com um homem, Deus tem plano com toda a sua família. Então José, ele passa por tudo isso. Podemos colocar 3 verdades, pode ser vista na experiência que José teve, que nos traz também algo dentro de nós, a certeza e a convicção que Deus também está conosco. Primeira verdade, a presença de Deus em nós. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Os irmãos venderam. Isso significa o que para as nossas vidas? Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco nos problemas. Entenda isso, querido. Deus não nos livra dos problemas, mas Deus está conosco nos problemas. Deus não livrou José do problema, mas Deus esteve com José em todos os desafios da vida dele. Desde o momento da traição, desde o momento da venda dele ao Egito. Sem ele perceber, Deus sempre estava com ele. Por que Deus sempre estava com ele? Porque José nunca abandonou a Deus. Porque Deus é um Deus que está em todos os lugares. Aonde você santifica um lugar, então Deus, Ele está naquele lugar. Amém? E nós somos santos, amém, Jesus? Nós é que temos que santificar a nossa vida a cada dia, para que Ele venha e habite dentro de nós também. Segunda verdade, a intervenção de Deus por nós. Ele livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhes também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Isso Estevão cita em Atos 7:10. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno. Deus jamais vai nos livrar-nos de ser humilhados, porque a palavra dele tem que se cumprir. Nós sempre usamos a palavra, usamos humilhados, serão exaltados, mas se permanecer fiel até o fim, se permanecer acreditando na palavra. Amém, queridos? Terceiro, a graça de Deus através de nós. Deus não nos poupa de sofrermos injustiças, mas nos dá poder para triunfar sobre elas através do perdão. José perdoou. Sim, perdoou todos os seus irmãos. Levou para desfrutar de todos os benefícios que tinha no Egito. Queridos, nós vemos a tipologia de José com Jesus. José é vendido por algumas moedas de prata pelos seus irmãos. Jesus também é traído por algumas moedas de prata por Judas. Os seus próprios irmãos queriam matar e destruir José. Quem matou Jesus? Seus próprios irmãos, os próprios judeus. Foi Roma que crucificou Jesus? Sim, literalmente a cruz é romana. A cruz foi feita pelos romanos, uma execução que era feita pelos romanos. Jesus foi levado à cruz. Jesus foi pregado na cruz pelos soldados
romanos, literalmente, mas quem deu o veredito final, quem deu o veredito da morte de Jesus? Os seus próprios irmãos, esses mesmos homens que estão agora diante de Estevão, o acusando falsamente, os mesmos homens que tinham destruído e matado Jesus alguns dias atrás. Amém, queridos? Então o que eu quero dizer com isso é a postura de Estevão. Se ele olhasse pelo sofrimento de Cristo e tudo que ele passou, ele ia recuar. Mas ele não recuou, ele foi com a verdade, ele foi com a palavra na vida desses homens. Então Estevão vem em uma nova transição, ele sai de Abraão, José, agora ele vem com a transição falando de Moisés. O que ele queria dizer com isso? Todos esses homens que foram chamados, começando com Abraão, vindo de José, não foi aqui, nesse lugar onde vocês estão. Não havia um tempo. Primeiro Deus chama a pessoa santa, e onde há uma pessoa santa, então o lugar é santificado e Deus fala. É isso que Estevão está trazendo toda a verdade a esses homens. Aí ele pula para Moisés, que é o grande Moisés, o grande profeta, aquele que recebeu as leis de Deus, mas aquele também que diz que viria um profeta depois dele, que profetizou a respeito de Jesus. Então, o Estevão, ele faz da vida de Moisés, ele divide, podemos aqui nós dividir a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos. O Estevão, ele alonga um pouco a respeito de Moisés, porque ele tem que contar toda a história, toda a trajetória. Nós vamos fazer aqui rapidamente, dividir a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos, amém? Então repita comigo, 3 períodos de 40 anos. Quantos anos Moisés morreu então? $120 anos, gente. Então vamos pelos primeiros 40 anos. O primeiro período de 0 a 40 anos. Sabe o que aconteceu com Moisés? Uma coisa que nós pensamos, uma coisa que muitas vezes nós achamos que somos. O Moisés achou que ele era forte. Quantas vezes nós olhamos para nós, olhamos para o chamado e queremos tomar decisões na nossa vida segundo o nosso braço, segundo a nossa força, segundo a nossa vontade. Vai dar errado. Porque o primeiro período da vida de Moisés, de 0 a 40 anos de idade, não deu certo. Entendemos então algumas coisas. Ele nasceu num tempo perigoso, pois foi exposto a um cruel destino. Contudo, nesse cenário foi resgatado por uma extraordinária providência para ser educado na corte de Faraó. Deus deu livramento, Deus tinha um projeto com Moisés. Ele era o homem que nasceu e foi escolhido para ser o resgatador. Queridos, talvez você tenha um plano, um projeto de Deus na sua vida também, mas tudo vai acontecer no tempo de Deus e não no nosso tempo. Moisés então ele cresce, Moisés torna um homem douto em toda a ciência do Egito, reconhecido como um indivíduo poderoso em palavras e obras, porque ele foi criado, ele estudou toda a ciência. O Egito era a maior potência da época. O Egito sobressaía todas as nações daquela época. Todos os momentos difíceis que nós vamos ver, o momento difícil de Abraão, para onde ele vai? Vai para o Egito. Momento difícil do Isaac. O Isaac pensava em ir para o Egito, porque lá havia alimento, lá havia produção fértil. Mas Deus fala para Isaac ir para Gerar. No momento da maior dificuldade, quando começou a faltar alimento e José já estava no Egito e já tinha se tornado governador, todas as nações foram para onde? Foram para o Egito.
no governo de José, o Egito se tornou mais poderoso e mais rico ainda, uma nação muito mais poderosa. E Moisés, ele é criado em toda a ciência do Egito. Um homem sábio. Na Bíblia nós não vamos encontrar, mas em histórias judaicas, o próprio Flávio Joséfo, quando você lê a história dele a respeito de Moisés, ele vai falar da capacidade que ele tinha. Flávio Joséfo é um homem, o maior historiador dos hebreus, reconhecido, creio eu, que por todas as escolas teológicas sempre citam o livro História dos Hebreus, Flávio Joséfo. Ele diz que Moisés, ele estava sendo preparado, e um dia aquela que o adotou, levou diante do grande faraó. Ele estava sendo preparado para tomar o trono, para substituir o grande faraó. Segundo Flávio Joséfo, o faraó lhe tira a coroa da cabeça dele e coloca na cabeça do menino Moisés. O menino Moisés, ele tira esta coroa da cabeça e lança ao chão. Não está na Bíblia, é história. Flávio Joséfo fala a respeito disso. E um dos sábios do Egito olhou para Faraó e disse: o que ele fez, ele está como fosse uma declaração, na nossa palavra, uma declaração profética, que a coroa de Faraó seria arrancada e tirada. Faz sentido? Faz, porque isso aconteceu. Depois de muito tempo, o Egito nunca mais foi o mesmo. Amém? Então, olhando para Moisés, os primeiros 40 anos da sua vida, ele pensava que era forte, na sua força ele tenta libertar o povo, mas os seus irmãos o rejeitaram. Chegou um momento da vida de Moisés que ele quis fazer coisas pela sua própria força. Todos vocês conhecem a história, quando ele estava, um egípcio, estava ali brigando, estava escravizando os hebreus. O Moisés vai lá e mata um egípcio. No outro dia, outras pessoas estão ali brigando, hebreus, e o Moisés chega e tenta colocar ordem na casa. Uma das pessoas diz o quê? Você matou um egípcio, você o enterrou, e você quer fazer o mesmo conosco? Então, a partir daquele momento, cai a ficha de Moisés. Ele foi rejeitado por essas pessoas. Ele pensava que era forte, mas não era. Então, de 0 a 40 anos, a vida de Moisés, então, depois da sua formação, depois de toda a ciência que ele estudou, o conhecimento que ele adquiriu, um homem sendo preparado para governar até mesmo o Egito, ele é rejeitado pelo seu próprio povo. E aí então vem a segunda fase na vida do Moisés. Moisés reconhece que é fraco. De 40 a 80 anos de vida é uma outra fase na vida das pessoas também. Quantos aqui já chegou no quarentão? Talvez seja uma fase, quando nós chegamos no 40, eu já passei, já estou livre, amém? Já estou com 4.8, chego a 4.9 esse ano. Mas quando chega no 40, parece que dá uma mudada assim no seu corpo. A gente sente algumas coisas diferentes, né? Já não é mais o mesmo, quer fazer coisa que já não dá mais. A cabeça pensa, fala, penso que é forte, mas não sou. Então Moisés, depois dos 40 a 80 anos dele, ele reconhece que é fraco. Também a nossa fase de vida é uma idade perigosa para o homem. Dizem, já passei isso, tá? Chegando nos 50, a fase perigosa eu já passei, aleluia. Então quando Moisés ele chega nessa idade de 40 a 80, quando ele é rejeitado como libertador do povo, ele foge para a terra de Midian, onde estabelece como peregrino e casa e tem 2 filhos. Neste momento Moisés reconhece a sua fraqueza.
Em primeiro ponto, primeira fase da vida dele, ele pensava que era forte. A segunda fase da vida dele, ele reconhece que é fraco. Sabe quando nós reconhecemos que somos fracos? É porque nós dependemos de outras pessoas. E quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, é porque nós reconhecemos que precisamos de quem? De Deus. Com o nosso braço, com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, não chegaremos a lugar nenhum. Moisés então passa por tudo isso, ele troca o trono do Egito pelo deserto. Uma outra fase na vida dele. Quantos aqui já enfrentaram o deserto? Aleluia! Uma notícia boa para você. Deserto é salão de beleza do crente. Amém? Vou repetir para você entender. Deserto é salão de beleza do crente. Sabe quando a mulher vai tudo feia, descabelada, sem cílios, né? Ela vai para o salão. Ela está no deserto, ela está passando pelo deserto, mas quando chega no salão e sai, é o salão de beleza. O deserto você sai cada vez mais bonito. Por quê? Porque você está com Deus. Amém, queridos? Então Moisés, ele troca o trono do Egito pelo deserto, as carruagens pelo cajado, o conforto na corte pelo calor do deserto. Olha que mudança radical na vida desse homem. Então nesse momento da vida dele, ele estava reconhecendo que era fraco e que dependia de Deus. E nesse deserto o que acontece? Deus aparece para ele. No momento que o homem reconhece a sua fraqueza, no momento que o homem reconhece que ele é fraco, então Deus vem até ele e traz uma nova história. Amém? Então esse mesmo Moisés que foi rejeitado pelos israelitas, agora ele tem um encontro com Deus, aonde Deus aparece a ele, conhece a história, o anjo vem. Eu não vou entrar aqui porque não dá tempo, mas eu já vou para a terceira fase da vida do Moisés, que é o terceiro período, de 80 a 120 anos. Que período é esse? É o período mais lindo. É o período que Moisés aprende que Deus é tudo. Há três fases da nossa vida também. A primeira fase é que nós confiamos no nosso braço. A primeira fase é que nós achamos que somos fortes. A primeira fase é que nós achamos que podemos fazer todas as coisas. A primeira fase da nossa vida é que nós confiamos em nós e deixamos de confiar em Deus. Que fazemos as coisas pela nossa própria vontade e não pela vontade de Deus. A segunda fase que nós entramos na nossa vida é que nós reconhecemos que somos fracos e dependente total de Deus. A segunda fase é um período que Deus nos leva para o deserto. Já passei por ele, amém? Não quero voltar, amém? Todos nós enfrentamos essas fases na nossa vida, mas temos que aprender, temos que amadurecer. A segunda fase do deserto é a fase do encontro, é a fase do relacionamento, é a fase de nós confessarmos quem somos. Porque um homem sábio como Moisés, um homem que estudou toda a ciência do Egito, ele chegar diante de Deus, ele reconhece o que é a sua fraqueza, diz: eu não tenho capacidade para isso. Quando Deus diz: é você, ele diz: não, eu não sou esse homem. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele estava se sentindo fraco, ele reconhecia a sua fraqueza. Quando Deus disse a Moisés: eu ouvi a oração do meu povo, chegou o tempo e você vai libertar esse povo. Moisés então diz o quê? Não sou eu, sou pesado em palavras. Literalmente o texto diz que ele era gago. Talvez teve um trauma na vida dele. Às vezes nós queremos descobrir tudo isso. Como pode um homem estudado em toda a ciência egípcia, um homem com a capacitação de Moisés, um homem que entrava e saía diante de todas as autoridades, agora depois de 40 anos, ele não é mais esse homem, não tem essa capacidade, porque ele reconhece a fraqueza dele.
Mas naquele momento Deus diz o quê? Eu vou fazer sinais, prodígios e maravilhas através da sua vida. Então muda a história. Moisés então somente seria um instrumento na mão de Deus. Ele somente falaria aquilo que Deus falasse com ele. Ele só agiria quando Deus desse uma ordem. Então muda a história. Primeira fase, o homem faz a coisa pela sua vontade, pela sua força. Segunda fase, ele reconhece que é fraco. A terceira fase da vida dele, Deus passa a ser tudo na vida dele. Quando Deus passa a ser o número 1 na nossa vida, quando Deus é tudo na nossa vida, nunca mais nós vamos fazer coisa pela nossa vontade. Enquanto nós não ouvirmos a voz de Deus, não iremos fazer e não tomaremos decisões na nossa vida. Amém, queridos? Temos que aprender isso. Estamos em uma nova fase, estamos em um novo patamar, estamos em um novo nível espiritual. Entenda isso. E esse novo nível espiritual é reconhecer que Deus é tudo. Porque a partir daquele momento, no oitentão, Moisés então aprende que Deus é tudo. Não precisa chegar no oitentão da sua vida, deixa o quarentão te ensinar que Deus é tudo na sua vida. Aprenda que a partir da nossa era, o quarentão, é Deus que vai comandar a nossa vida. Emprego é difícil, é tudo mais difícil, mas com Deus tudo se torna mais fácil. Creia nisso, creia dessa maneira, creia dessa forma. Então Moisés se torna o libertador, e a partir daquele momento é Deus que comandava. O que Deus falou? Pega o cajado na mão, joga no chão. Ele jogou, o que aconteceu? Peraí, voz de quem é essa? De quem é essa voz? De Deus. Eu ouço, eu me movimento e Deus faz. Quando o homem se torna totalmente dependente de Deus, quando ele reconhece que Deus é tudo, então Deus fala, o homem ouve e o homem se movimenta e Deus faz. Aí Deus diz o que? Coloca a mão no seu peito. Ele ouviu a voz de quem? Loucura, por que eu vou colocar a mão no meu peito? Mas se Deus está falando, eu vou fazer. Se Deus está falando, eu tenho que me movimentar. E todas as vezes que nós nos movimentamos ouvindo a voz de Deus, alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Tirou a mão, leprosa. Aí para a lepra ir embora, o que ele tem que fazer? Ouvir Deus de novo. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Faça isso, deixa de fazer isso. Então ele coloca novamente a mão, volta ao normal. Senhor, mas não estou pronto. Pode ir, que alguém vai te encontrar no meio do caminho. Ele ouve a voz de quem? A voz de Deus. E Arão ouve a voz de quem? Quando há o encontro de Moisés com Abraão, com Arão, obrigado. Quando há o encontro de Moisés com Arão, então 2 homens conectados no mesmo Espírito, 2 homens ouvindo a mesma voz, 2 homens se movimentando para o mesmo propósito aqui na terra. Não tem como dar errado. É isso que a igreja tem que aprender. Nós precisamos ser uma igreja profética. Essa semana em oração, até comentei com a minha esposa algumas coisas, e o Espírito Santo falou comigo a respeito disso. Nós precisamos ser uma igreja profética. Porque muitas vezes nós temos sido uma igreja só sacerdotal. Só levamos para Deus o quê? O que nós levamos para Deus? Só problema, né, pastora? Chegamos diante de Deus com problemas e queremos que Deus resolva. Por quê? Qual era a função sacerdotal? O sacerdote ouvia o povo e levava a petição do povo para Deus. O que o povo trazia para Moisés?
problema. E o que Moisés tinha que fazer? Ir até Deus. E quantas vezes Moisés brigou com Deus? Várias vezes. Brigou com Deus por causa dele? Por causa do povo, gente. Quantas vezes um líder vai até Deus para brigar com Deus por causa do povo? Quantas vezes um líder vai estar: Senhor, muda a vida dele, faz isso, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor pode. Se o Senhor não fazer, eu vou rasgar a Bíblia. Não tem muito pregador que fala isso. Se o Senhor não fazer, eu rasgo a Bíblia. Acho que eu já preguei isso, viu? Quando eu era bem pentecostal, Eu acho que eu já falei isso já, não falei, pastor? Hein, Ju? Acho que eu já falei: se Deus não fazer na sua vida hoje, irmão, eu rasgo a Bíblia. Já falei muitas vezes. Porque a gente quer agradar o povo. E o sacerdote só vai com a petição do povo. E o povo só leva problema para o sacerdote. Quando Moisés estava ali atendendo o povo, ele cansou, gente. Quantas pessoas saíram do Egito? Vamos ver se é bom de Bíblia. Quantas pessoas saíram do Egito? Quantas, pastora? Aproximadamente? Eu coloco mais de 3 milhões. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Esses 600 mil homens acima de 21 anos de idade. Fora mulheres e crianças. E aquela época, Marco, era crescer e multiplicar, fazer filho. É descendência, Deus tem promessa, tem que crescer, tem que ser uma grande multidão. Agora imagine Moisés cuidando de todo o povo, todo dia lá, fila de pessoas. Falar o que com Moisés? Problema. Até que seus sogros, Jetro, né? Tem que sair lá de Midian, fazer uma visitinha para ele. Falou: Moisés, está errado. Você vai morrer cedo assim. Só problema essas pessoas trazem para você. Então, divide aí as cargas. Escolha aí 70 anciãos, para que eles ajudem você nisso. Por quê? Porque o povo só levava o problema. E quando você só ouve problema de pessoas, você vai levar o que para Deus? Só problema. Vai chegar diante de Deus, só falar problema. Ele já sabe tudo. Mas qual é a função profética? Ele ouve a voz de Deus, ele fala para o povo, ele dá uma direção e mostra o caminho, e tudo vai dar certo. Nós podemos até chegar a Deus como sacerdotes, mas quando nós sairmos da presença de Deus, nós temos que voltar com uma voz profética para as pessoas, direção para a vida das pessoas. E isso então se encaixa em maturidade espiritual. Moisés atinge a maturidade espiritual, ele cresce espiritualmente, ele chegou ao nível da vida dele que Deus era tudo para ele. E se Deus era tudo para ele, a partir daquele momento, eu só ouço a voz de Deus, e o povo vai ter que ouvir. Quando chega diante da dificuldade, se nós não ouvirmos a voz de Deus, o que a gente faz? Corre. Diante de uma luta, uma dificuldade, se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos só olhar para trás, só vamos olhar para os problemas, só vamos olhar para as dificuldades. Passado nunca vai mudar a sua vida. Lembre-se disso. O passado te machuca. O presente, o seu presente, você tem que olhar para frente, não para trás. O dia hoje que você está vivendo, pare de olhar para trás. Pare de olhar por aquilo que já passou na sua vida e comece no seu presente projetar o seu futuro. Porque o seu passado não vai mudar o seu futuro. O que vai mudar o seu futuro é o seu presente. É o momento hoje, a sua visão para o futuro. Não tente mudar o seu passado, porque não tem jeito. A única coisa que Jesus disse é: do seu
passado eu não me lembro mais. E porque você fica lembrando do seu passado, atrapalha o seu presente e está atrapalhando o seu futuro, os seus sonhos, porque você não consegue sonhar mais, você não consegue projetar mais, porque você está preso no seu passado. Amém, queridos? Moisés, diante do Mar Vermelho, ele tem que ouvir a voz de quem? O que o povo? E agora? Faraó está aí. Mas o que Deus estava fazendo? Trabalhando em silêncio, sem você ver. Quando você se deparar com um problema, não olhe para o problema, olhe para a promessa, olhe para o céu. Eu vou encerrar a mensagem falando a respeito disso. Moisés, talvez atrás ele ouvia a voz do povo, frente ele viu o mar. E quando você começa a olhar só para os problemas, por aquilo que está à sua frente, uma barreira, e pelas vozes que você está ouvindo atrás, e pela perseguição, porque nós enfrentamos sim perseguição, e se nós não pararmos tudo nesse momento e ouvir a voz de Deus, nós jamais tomaremos decisão certa na nossa vida. O que Deus disse para Moisés? Diga ao meu povo que, querido, marchar não é tempo de falar. Quando Deus fala para Josué também, rodeie Jericó por 13 vezes. Sim ou não? Sim, porque foi 7 dias, 6 voltas. No 7º dia, 7 voltas. Quando a bênção está chegando, é Marcos seu nome? Carlos, quando a bênção está chegando, quando o milagre está ali na sua frente, começa a ficar mais pesado, começa a ficar mais cansativo, parece que não vai dar, parece que você não vai conseguir fazer todo o trajeto que Deus tem para a sua vida. Você começa a ouvir vozes e pessoas dizem, mas Deus falou que ia acontecer, não estou vendo nada, as muralhas continuam intactas. Mas sabe quando o milagre vai acontecer? Quando você concluir tudo aquilo que Deus falou para você, e tomar posição, e tocar a trombeta. Aí sim começa a se movimentar e o milagre a acontecer. Então, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, primeiro, não olhe para o seu problema. Segundo, não ouça a voz das pessoas que estão ao seu lado. E terceiro, não ouça a voz do diabo, porque o diabo vai estar vendo, deu tudo errado, eu avisei. Ele não avisa nada, né? Ele quer que você se dane. Então pare de ouvir, pare de olhar para os problemas da sua frente. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus é mansa, suave e agradável, que fala lá no nosso espírito. Essa é a voz de Deus. Uma voz que nós vamos ouvir lá no nosso interior. Está vendo esse cajado? Qual o sentido que ele tem na sua vida? O que ele representa para você? Pega ele, toca nas águas. Toca nas águas e veja o milagre acontecer. Quando nós ouvimos a voz de Deus, é nós que ouvimos. O povo não ouviu. A multidão não ouviu, mas o líder ouviu. Tome atitudes ouvindo a voz de Deus. Amém, queridos? Eu encerro essa mensagem dizendo que Estevão não olhou para os homens que estavam rangindo os dentes. Que arranjou os dentes, eu quero te matar, eu quero te destruir. Sabe quem tem essa postura no mundo espiritual? Sabe quem quer te matar? Sabe quem quer te destruir?
Sabe quem quer te estrangular? Sabe quem quer acabar com a sua vida? O diabo. E Deus está dizendo nessa noite: não olhe para ele. Ele vai ranger os dentes. Ele vai te caluniar. Ele vai colocar coisas na cabeça de pessoas para te destruir. Ele vai cauterizar a mente de pessoas, fazer com que elas olhem para você e vejam que você é a pior pessoa da vida e tem que ser morta e destruída. Isso são as armas do diabo. Mas Estevão, o que ele fez? Alguém está rangendo os dentes. Ele está olhando para onde? Quando nós olhamos para o céu, queridos, nós não olhamos para os homens que querem nos destruir. Quando nós estamos olhando para o céu, nós não estamos fazendo uma oração dizendo: mata ele, Senhor. Sabe aqueles crentes que quando alguém se levanta, quando uma pessoa se levanta contra a sua vida, você começa a olhar para ele como inimigo, sim ou não? E a sua oração é que mata ele, Senhor. Quem já não orou assim, irmão? Quem nunca não orou assim, levante a mão. Poucas pessoas. Vocês não sabem o que é ser pentecostal. Não passou na escola do pentecostalismo, que era aquele: mata Jesus porque está tocando na minha unção, fere Jesus porque está falando mal de mim, mostra para eles, Jesus, que eu sou santo, eles estão errados. Já orei muito, irmão, porque eu vim de uma escola pentecostal que mandava matar, que ensinava a matar. Se o marido não convertesse, vai morrer. Quantos profetas já ouvi falar: ó, Deus vai levar o seu marido? O cara está lá, saudável, a pessoa adoeceu, e o maridão está lá. Então, queridos, o segredo de tudo, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, quando os adversários estão rangendo o dente para te destruir, eu sempre digo aqui: não dê bola para o diabo. Sabe o que é dar bola? Isso é a minha gira lá da minha cidade de Taquarituba. Nós andávamos na praça, naquela época andava um de um lado e as mulheres de outro. Lembra disso não? Quando passar, hoje não tem mais essas coisas, né? A Doracina, tá lá, chegando nos 80, né? Andava de um lado, tá vendo? Tá dando bola para você aí. Lembra disso não? Na minha cidade era dar bola. Então, querido, não dê bola pro diabo. Entendeu o que é dar bola? Não dê bola para o diabo, deixa ele ranger os dentes, deixa ele estar enfurecido. Olha para Jesus. Porque enquanto os homens estavam ali acusando Estevão, estavam olhando para ele, o Estevão estava olhando para o céu. O último olhar de Estevão para o céu, Atos 7:55. O que ele está vendo? Aleluia. O texto diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Queridos, quem olha para a terra, quem olha para a acusação, quem olha para pessoas que estão te acusando, quem fica olhando para o diabo, não tem tempo de olhar para o céu, não tem tempo de olhar para Jesus. Então Estevão fitou os olhos, porque Estevão, homem cheio do Espírito Santo, fitou os olhos para o céu, viu o Filho de Deus, viu Jesus sentado à direita de Deus, e os caras falando mal dele. Deixa as pessoas falar mal de você, olha para o céu está aberto para a sua vida. Jesus já está à direita do Pai. Ele já está lá, fazendo o que? Intercedendo por nós, olhando por nós. E o que nós almejamos é o céu. O que Estevão almejava era o céu. O que ele queria chegar no céu. Não importava o que ele estava vivendo, não importava se ele ia ser morto, iam apedrejá-lo, iam destruir a vida dele, mas o coração dele estava voltado para o céu. Por isso o olhar dele estava voltado para o céu.
O último testemunho de Estevão, Atos 7:56. E disse: ai, meu Deus. O último testemunho de Estevão não foi um sabor de mel, como que é? Quando estava na prova, como que é a música? Quem te viu te passar, quem viu você passar na prova não te ajudou, sei lá, mais ou menos isso. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Estevão não cantou essa música. Olha o último testemunho dele, que na verdade esse canto é um testemunho da Damares, né? E falou muito conosco na época também. A pastora cantou demais. O último testemunho de Estevão, ele está dizendo: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estão me acusando, estão me apontando, estão falando mal de mim. Estevão não disse: Senhor, eu sou inocente, eu estou sofrendo calúnia, eu estou sofrendo defamações. Senhor, manda fogo do céu, mata eles. Ele não está dizendo, ele está contemplando. E o testemunho dele é: estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Que lindo, queridos. Um homem ou mulher cheio do Espírito Santo, a oração dele, a contemplação dele vai ser diferente de todas as coisas aqui na terra. Ele sempre vai olhar para o céu. A última súplica de Estevão por si mesmo, Atos 7:59. E apedrejavam Estevão. Sabe quando alguém fala mal de vocês, fica triste, não fica? Você chora. Às vezes você fica com raiva dessa pessoa. Às vezes você quer justiça. Quando alguém levanta uma calúnia contra você, quando alguém fala algo da sua vida que você não fez, quando alguém te fere, quando alguém te machuca, você vai até Deus e você fala tanta coisa para Deus. Você questiona, você quer justiça, você quer que Deus mostre que você está certo e aquela pessoa está errada, sim ou não? Mas Estevão não. A última súplica dele, por si, por sua causa, pela vida dele naquele momento foi: e apedrejava Estevão. Alguém lançando pedra, doendo, os homens rangindo os dentes, dizendo: blasfêmia, você é um blasfemo, pedra nele. E Estevão então fazendo a sua última súplica, Estevão diz: Senhor Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sabe quem faz isso, querido? Só quem é cheio do Espírito Santo. Sabe quem consegue fazer isso? Só uma pessoa que teve o verdadeiro encontro com Deus, que foi tocado, que teve experiências que marcou a sua vida, que marcou a sua trajetória. Tudo que ele quer na vida dele é contemplar Jesus. Tudo que ele deseja na vida dele é que o Senhor receba o nosso espírito, que nos receba no céu. Nós temos que melhorar muito. Como igreja, nós falamos do Espírito Santo, nós falamos de ser cheio do Espírito Santo, nós falamos dos dons e da capacitação espiritual, nós falamos de ser pessoas boas, mas nós estamos distante do verdadeiro cristianismo.
nós estamos distantes de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque a nossa oração sempre é fazer justiça. A nossa oração é mostrar que Deus é conosco e não é com aquelas pessoas. Mas a oração de Estevão foi totalmente diferente. A oração de Estevão é por si mesmo. Ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas ele também ora pelos seus inimigos e não amigos. Estevão ora pelos seus inimigos e não pelos seus amigos. Verso 60 diz: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras, ele adormeceu. Jesus também lhe disse, quando Jesus estava sendo executado na cruz, Jesus também faz a mesma oração: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem Cristo dentro dele. Quando falamos que nós somos cheios do Espírito Santo, é que nós temos Jesus dentro de nós. Porque o Espírito Santo é aquele que Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. E pedirei ao Pai que envie outro, que não é a palavra héteros, mas é a palavra alos. A palavra alos significa outro, igual a mim, com a mesma substância, com a mesma característica, com a mesma forma. Jesus está dizendo: virá outro alos paracleto, outro consolador, outro que estará com vocês todos os dias da vida de vocês, outro que vai morar dentro de vocês. Então, por que Estevão faz esta oração? Porque ele tinha Cristo dentro dele, e quem comandava a vida dele era o próprio Jesus. Entende isso? Ele não disse: Senhor, destrói eles, porque eles estão me apedrejando, testemunhas falsas contra a minha vida. Não, é uma noite de liberar perdão. É uma noite para nós olharmos para dentro de nós, entender muita coisa, querido. Nós precisamos entender muitas coisas a respeito de Jesus, sim? Se Jesus estivesse aqui hoje, qual a pergunta que você faria a Ele? Talvez muitas vezes você já questionou e disse: se Jesus estivesse aqui, eu iria fazer tantas perguntas a Ele, e que Ele iria trazer respostas à minha vida. Sim? Se Jesus estivesse aqui hoje, sentado ao seu lado, qual é a pergunta que você faria a Ele? Talvez seria: Senhor, por que tantas coisas? Por que tantas lutas? Por que tantas dificuldades? Por que isso? Talvez você tenha feito esse questionamento, essa pergunta, mas você não tem tido resposta. Mas eu quero trazer hoje uma chave para você aqui. Uma chave que você vai abrir, e que a partir de hoje você vai ter a resposta para todas as suas perguntas e todos os seus questionamentos. Quando Jesus disse: eu enviarei outro, que é a palavra alos, outro como eu, que fará as mesmas coisas que eu fiz, outro que sabe tudo a respeito de mim, outro que conhece tudo do Pai,
outro que está desde a criação, desde o início, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Quando Jesus diz: enviarei outro alos, dizendo Paracleto, Consolador, Advogado, que estará com você todos os dias da sua vida. Outra coisa, a palavra Parácletos ou Paracletos no grego também significa coach. Sabia disso? Quantas pessoas correndo atrás de coach, sendo que o Espírito Santo está do seu lado, tentando entrar dentro de você, instruir você em tudo na sua vida. Você já tem um. O Pai já enviou o coach, o Pai já enviou o Paracleto. Ele está aí, querido. Então você quer saber tudo de Jesus? Você quer uma resposta para a sua vida? Sabe quem vai trazer essa resposta? O Alos Paracleto. Ele vai falar tudo o que você precisa. Ele vai trazer toda a resposta para a sua vida. Ele vai dar toda a direção para a sua vida. Você não precisa pagar 5, 10 mil reais para um coach. Você só precisa ter uma vida santa, uma vida exemplar, um coração aberto para receber o Espírito Santo e ser direcionado por Ele aqui nessa terra. Se coloque de pé, querido. Adore, adore a Ele. Aleluia. Todas as suas perguntas e os seus questionamentos serão respondidos a partir de hoje. Talvez você tenha pedido para que o Espírito Santo também esteja sobre você. Mude a sua oração hoje. O Espírito Santo, ele não quer estar sobre você. Ele quer estar dentro de você, fazer morada dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo e Ele habita dentro de nós e não virá sobre nós. Este é o tempo. Esse é o tempo em quando uma chave se abre, uma porta se abre, uma chave é colocada nas suas mãos. Você entra em um novo nível espiritual da sua vida, em um novo tempo de relacionamento com o Espírito Santo, um tempo em que você terá resposta para todas as coisas da sua vida aqui nessa terra. Nada ficará mais sem resposta na sua vida. Tudo que você precisa, o Espírito Santo vai te falar.